cheio de amor. Por isso nós vamos cantar. Hoje quando o sol se foi, deixo o meu coração desejando um cantinho petidinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, mangeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Então, é isso. É na pureza destes sentimentos que inundam os nossos corações que nós vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a permissão da espiritualidade amiga que coordena os trabalhos deste ponto de luz, que eles possam nos envolver, que eles possam nos fortalecer, possa nos dar sempre a sabedoria, a intuição para que possamos tomar as melhores decisões, possa nos dar a perseverança no caminho do bem, para que cada gesto, cada ação, cada palavra que saia de nós possa refletir a boa nova que Jesus veio nos trazer. Que não nos acomodemos apenas na divulgação do Evangelho através da palavra, mas que principalmente, como nos diz naquela prece maravilhosa de Cáritas, que as nossas almas possam se transformar no espelho, onde se refletirá sempre a imagem do Senhor. Assim, amado Mestre, pedimos a Tua permissão e a Tua assistência, para que possamos iniciar os trabalhos desta noite, neste nosso novo endereço, neste ponto, Senhor, que sabemos já estava preparado para nos receber, e que seja sempre feita a Tua vontade e não a nossa. Abençoa todos aqueles aqui presentes, abençoa todas as famílias aqui representadas e abençoa também, Senhor, a todas aquelas pessoas que gostaríamos que estivessem conosco aqui neste momento, mas que por algum motivo não puderam estar. Estendei até elas esta bênção que o Senhor derrama sobre todos nós. Esteja conosco, nos abençoando e de forma especial, abençoando a Amarilis, a nossa querida irmã, que vai hoje nos trazer mais uma reflexão sobre o Teu Evangelho de luz. Esteja conosco hoje sempre. Amém. Que assim seja. Amarilis, minha linda, então agora eu vou passar o microfone para você. Peraí. O que eu fiz aqui? Ah, é, porque o suporte do violão tá lá dentro, tá? Porque como nós vamos ir para lá mesmo, aí já fixou ele lá dentro. Aí. Vou fazer um desastre aqui na oração.
Fique à vontade, tá? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada a essa casa maravilhosa. Estreando hoje comigo, né? Isso. Estou aqui aprendendo, por isso gostaria de pedir a compreensão de todos vocês. Como eu disse, né? Fui chamada e não consegui dizer não. Ainda bem. Mas hoje vou falar um pouco sobre o poder da prece. Eu até achei uma frase que eu achei muito bacana, que é: quando dificuldades ameaçam o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. E mais adiante nós vamos falar um pouquinho da prece também para as doenças não só da alma, mas do nosso espírito, da nossa mente, do nosso físico, o quanto, né, podemos buscar como um medicamento. Então, para a gente falar de prece, nós temos que entender o que é a prece. Nós temos algumas definições de prece, né? Podemos dizer que a prece é a conexão com a divindade, é um ato de humildade diante de Deus, quando nos ajoelhamos diante de um ser maior e rogamos e pedimos, né? Exercitando assim a nossa humildade ao pedir. É a maneira pela qual, através do pensamento expresso ou não, a criatura se liga ao Criador. É o rogo, né? Isso segundo o dicionário Aurélio fala que é o rogo, a súplica, o pedido a Deus, a um santo, a uma divindade, é uma reza, né? A prece é uma invocação. Através dela, né, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige, estabelecendo assim uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento. Quando eu faço uma prece, eu penso naquele pedido, né? O que é que eu estou pedindo? Faço esse pedido e se eu peço com fé, se eu peço com o coração, eu vou estar entrando em contato com quem? Com seres, né? Com alguns espíritos que estão ali para nos atender. Então, a gente pode orar assim. Como que a gente pode orar? Para quem a gente pode orar? Como orar, né? Pode orar por si mesmo? Eu posso orar por mim mesmo? Posso. Devo estar sempre pedindo a Deus, né? Ele sempre falou, peça, né? Que te atenderei. Então, posso orar pelo outro, posso orar também pelos vivos, pelos mortos, e também posso orar em comunidade, né? Hoje, quando estávamos aqui, a Abelha fazendo essa prece, a gente sente, né, aquela energia boa, porque estamos todos vibrando numa mesma sintonia. Então, a prece, ela pode ter alguns objetivos, né? Eu posso orar para glorificar, né? Para adorar e louvar a Deus. Eu posso orar também, posso fazer uma prece em agradecimento, uma reflexão, né? De algum desejo atendido, de algum pedido atendido. E também posso orar para pedir,
para invocar. Então, pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reencontrar o caminho, né? Se ele o perdeu, se ele se perdeu. E assim como se afastar dos males que ele mesmo atrai para si. Porque quando a gente se afasta do caminho da moral, da ética, dessa moral crística, né, da nossa consciência, o que é que acontece? A gente envereda por alguns caminhos que não vão trazer muitos benefícios para nós, não é assim? Então, quando estamos nesse caminho, nesse desvio, se estamos passando por alguma dificuldade e estamos em dificuldade de retomar esse caminho, é através da prece que a gente pede, somos intuídos através de pensamentos, né? Somos levados a buscar uma saída, a ver uma saída. Então, na máxima, o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. Podemos entender que o Deus concederá se você se dirigir a Ele, né? Com confiança, né? E Ele vai nos dar se nos dirigirmos a Ele com a fé, acreditando que Ele pode nos atender. Como que Ele vai nos atender? Será que é vindo aqui, olha, anda por aqui? Não, porque aí estaria infringindo o nosso livre-arbítrio, né? Ele vai te intuir, vai direcionar até você seres que possam te levar algumas mensagens positivas, mensagens que vão te fazer ter confiança de olhar para frente, de retomar esse caminho, ter coragem. Pode ser uma paciência por algum assunto ou alguma coisa que você já não tem mais paciência para tolerar, né? A nossa falta de tolerância, de aceitação com algumas dificuldades que passamos. Às vezes é algo que temos que passar mesmo, então o que é que Ele vai nos dar? Resignação, né? E fé, e força para poder enfrentar, e coragem, né? Ele concederá os meios para sair, né, da dificuldade por si mesmo, com a ajuda de ideias que serão sugeridas pelos bons espíritos. Ele assiste àqueles que ajudam a si mesmo, segundo a máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E com aqueles, né, que tudo espera de um socorro por um milagre sem nada a fazer. Ele vem dar essa ajuda para aqueles que se ajudam, que buscam essa ajuda. Eu acho interessante, assim, vimos uma série há pouco tempo onde Cristo, para poder curar alguém, para fazer algo por alguém, ele perguntava: você quer ser curado? Você quer que isso aconteça? Porque sem ele dizer que sim, sem a pessoa falar que quer e que precisa dessa cura, ele está infringindo aí, né? Ele está, quer dizer, violando um direito do outro. E impedindo também, às vezes, até que a pessoa exerça esse direito da humildade, às vezes é aquilo que está precisando um pouco, de pedir. Porque muitas vezes entramos assim num meio de ajudar, mas somos incapazes de pedir, somos incapazes de solicitar. Eu acredito muito nisso, que aquele que não sabe pedir, que não aceita ajuda, ele também não é um bom doador,
porque muitas vezes essa doação está sendo mais por uma vaidade do que por uma, né, por algo que está vindo do coração. Se tem fé, quando a pessoa é ajudada, que ela pede e que é atendida, né? Se ela tem essa intuição, se ela foi inspirada, né? Que foi lhe dado a resignação e a força para vencer esse obstáculo, se isso aconteceu, se a pessoa agradecerá a Deus por esse pensamento, por essa ajuda, por essa força, né? Às vezes eu pedi, aí eu tive a intuição para resolver aquela dificuldade pela qual eu estava passando. E com isso eu falo, nossa, obrigada, Senhor, por essa ajuda, por essa ideia, por essa intuição ou por essa força, né? Agora, se eu não tenho uma fé, se eu não acredito muito nisso, o que é que vai acontecer? Eu falei, nossa, estou precisando muito disso. Oh, Deus, podia me ajudar com isso. Tá, veio essa intuição. Isso não vai aparecer. Vai assim, nossa, tive uma ótima ideia. Eu tive um insight. Nossa, eu tive força para poder sair. Eu tive iniciativa e isso aí deu certo, né? Então, traz esse mérito apenas para si. Não colocando assim a crença, né, de que foi intuído. E quem me intuiu? De onde veio essa ideia? Na página 305 do Livro dos Espíritos, fala até do moço que estava viajando pelo deserto e já muito sedento e já muito cansado, caiu e já sem forças para poder seguir, e se continuasse ali ele morreria, quando ele pediu ajuda, né? Ajuda aos céus, pediu ajuda a Deus que me socorresse e tal. E ele foi intuído a andar mais um tempo, subir, ter força, foi incentivado a seguir, e que pouco adiante, à direita, ele encontraria um riacho. E assim ele fez, e assim ele deu graças por essa informação que ele recebeu, né? Por esse pensamento, por essa intuição, né? Por essa ajuda que veio realmente para ele. É onde eu diria, se fosse uma pessoa sem fé, para ele seria só mais assim, nossa, ser forte me salvou, ter essa iniciativa me salvou, né? Então, por isso caminhei mais um pouquinho e consegui. Mas será que foi por conta própria? E aí a gente pensa o seguinte, a prece eu vou pedir, né? Então, até para pedir a gente tem que ter discernimento, não é assim? Por exemplo, eu tenho que entender, pensar, conhecer o que eu pretendo, o que é que eu preciso, o que é que eu quero, porque eu posso querer muita coisa. Se eu falo hoje, por exemplo, ai, Senhor, eu preciso ganhar na loteria. Eu preciso disso. Como que é isso? É um pedido justo que eu estou fazendo? Né? Quantas outras pessoas, que se a gente for olhar, vai estar muito mais necessitada de um dinheiro desse do que eu. Ou se eu falo, ai, eu podia tanto passar num concurso, mas será que eu estudei? Será que eu sou merecedora de passar nesse concurso? Porque muitas vezes a gente pede. Mas será que eu quero agora, eu quero um carro novo? Vai ser um querer pueril, um querer muito infantil. A criança quer tudo o tempo inteiro, não é assim? A gente sai com a criança, ela quer algo, compra isso, compra aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas será que aquilo é benéfico para ela naquele momento? Será que vai fazer bem para essa criança isso que ela está pedindo?
diferente também com o Pai. Nosso Pai está lá e Ele sabe das nossas necessidades. A justeza do que se pede. Né? Quando eu disse para passar em um concurso, pedir para passar em um concurso, se eu estudei, se eu sei o que eu quero, a matéria, peguei toda a matéria, estudei, vi todo o contexto, me dediquei, eu posso pedir a Deus que me ajude a lembrar de tudo aquilo que eu fiz, daquilo tudo que eu estudei, ou de uma boa parte que me ajude a ser bem-sucedida. Mas se eu não estudei nada, seria justo eu pedir passar em um concurso onde várias pessoas se dedicaram dias e dias, noite, tem gente que vira a noite estudando, e eu que não fiz nada, eu mereço? Então temos que pensar também se é justo o que estou pedindo. Se o que eu estou pedindo está abonado pela minha consciência, porque eu tenho que ter consciência também ao pedir, né? Se eu sou merecedor disso que estou pedindo. E o sentimento adequado de gratidão. Ser grato. Demonstro essa gratidão? Ou seja, eu demonstro a fé naquilo que eu estou pedindo ao Pai? Vi uma vez, quando Pedro pergunta para Jesus como orar, fala, ora Pedro, mas como? Aí ele faça a prece, ele disse, mas como? Eu falei assim, faça como se estivesse saindo do seu coração. Peça como se você já estivesse sendo atendido, com confiança. Né? Então, ao proferir uma prece, além de conhecer o que pretendo, reconhecer a justeza do que pretendo, eu preciso ainda ter a clareza de proferir as palavras, pois o que foi ensinado por Jesus é que não é pela multiplicidade das palavras, né, que as preces serão atendidas. Muitas vezes a gente fala de forma tão rebuscada que talvez aquela fala não chegou nem ao nosso discernimento, quanto mais ao nosso coração. Eu não estou pedindo com aquela genuinidade de quem está diante de um ser maior, demonstrando a sua pequenez, a sua humildade, né? A prece, ela não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não compreende não toca o coração. Então, se eu falo com palavras ou falo de uma forma que não teve o sentimento, não teve aquela compreensão, né? Não chegou ao meu sentimento, à minha emoção de perceber de coração. É de coração que eu quero? Ou eu quero apenas como um querer infantil, né? E sendo o coração a parte que deve ser tocada, para que ele seja agradável a Deus, este coração, ele deve estar preparado. Ele deve estar preparado também para fazer essa conexão com o divino. Quando vos apresentardes para orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Então, muitas vezes, rezamos o Pai Nosso. Quando a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoamos mesmo? Às vezes eu saí de casa,
danada da vida com alguém, eu faço uma prece. Como que essa prece alcança? Que sentimento é esse? Não é? Que sentimento de amor é esse? Que coração é esse? Está preparado para se conectar com uma divindade? Se conectar com o Pai? Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também vossos pecados. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Como que eu peço perdão? Como que eu peço que perdoe as minhas dívidas, se eu não consigo perdoar as dívidas do meu irmão? É incongruente, né? Então, para que seja agradável a Deus, a prece deve partir de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai seus defeitos e não vossas qualidades, e se comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, se eu vou me comparar a alguém, é para ver os meus defeitos, né? Exaltando a qualidade do outro. Então, eu até peguei aqui, como eu citei o publicano e os fariseus, porque aqui fala a forma como de orar. Gente, não repara meu livrinho não, porque já está novinho. Está tão novinho. Aí, que fala o seguinte, quando Jesus contou a parábola, né? Exemplificando a questão do publicano e do fariseu. Então, 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. E o publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. E vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, né? Versículos de 9 a 14. Eu achei isso muito interessante para poder exemplificar essa parte onde fala da humildade, né? E do orgulho, né? No momento de oração. Não são as palavras bonitas, não são as palavras rebuscadas que vai chegar ao alto, e nem a pessoa se exaltar tanto diante disso. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um pecador e estou aqui pedindo perdão pelas minhas faltas. Então a prece feita com clareza, com fé, com amor, e vinda de um coração preparado, ela traz benefícios não só para a alma, mas ela é capaz também de curar o nosso corpo físico. Então aqui eu digo isso porque já existem várias pesquisas para comprovar a questão da fé, da religiosidade, né? Da espiritualidade, o efeito dela para a cura de alguns pacientes. Não só para a cura, para a melhora, né?
Então, eu trouxe uma partezinha de um artigo aqui, que até é de uma pesquisadora de medicina, da Faculdade de Medicina da USP, onde fala que, aqui fala o seguinte: de acordo com os pesquisadores, em um artigo produzido na Faculdade de Medicina da USP, denominado Avaliação da Prática de Terapia Complementar Espiritual Religiosa em Saúde Mental, da autora Juliane Bernardi e outros obtiveram resultados reveladores em que a oração está associada à redução dos sintomas de ansiedade em pacientes, no nível de estresse e exaustão emocional em profissionais da saúde e diminui na intensidade do consumo de drogas e nos sintomas da depressão. Olha que interessante. Então, os benefícios não estão sendo só para o nosso corpo espiritual, né? Então, essa meta-análise, ela confirmou os resultados para a redução dos sintomas da ansiedade, independente da população ou do modelo terapêutico, da religião que a pessoa exerça, né? Tendendo a melhora nos casos de ansiedade. E essa Juliane ainda afirma que esses resultados, eles são importantes, pois eles mostram que há diversas formas de se trabalhar com a religiosidade e a espiritualidade. Tem algumas cidades, por exemplo, estava até lendo um artigo esses dias, que no Paraná, tem cidades onde que tem um programa, como que chama, que já inclui você conhece esses programas? Os programas da família, de saúde da família? Tem os programas de medicina alternativa, onde alguns, lá, eles já cadastram as benzedeiras para a saúde da família. E dizem que dá um resultado muito interessante. Quer dizer, o que é que as benzedeiras fazem? Elas oram pelas pessoas para curar aqueles males, não é isso? Então, isso já está no programa de saúde pública de algumas cidades, né? Eu achei isso muito interessante. Mas a gente tem que pensar na questão da religiosidade negativa, porque tem aquelas pessoas que pensam que não são merecedores e que aquilo que estão passando é uma punição pelos seus pecados. Então, essa aí é quando eles chamaram da religiosidade negativa. Quando a pessoa coloca ênfase na punição, no castigo, ela acredita num pai punitivo e não num pai justo, né? No castigo, na necessidade de sofrer para expurgar os pecados. Isso pode trazer desfechos negativos para esses pacientes, onde foi que ela explicou. Então, o que perceber com isso tudo? O que percebe-se com isso tudo? É que a necessidade do nosso corpo e mente estar em equilíbrio para que possamos buscar a cura, não apenas para o corpo, mas da nossa mente e principalmente de nosso espírito, né? Temos então a necessidade, né, do nosso corpo e mente estarem em equilíbrio, de buscar esse equilíbrio. Tenho que ver como que eu me vejo. Porque muitas vezes temos uma visão muito negativa de nós mesmos. Questão de autoestima também, né? Nos deixa muito assim, não sentindo merecedores de coisas boas, não sentindo merecedor de um perdão do Pai. E temos que pensar, será que também que não é um orgulho? Eu acho que não tem a humildade do sentido. Então não podemos julgar. Cada um sabe a dor e a delícia, né? De ser ou de ter o que tem dentro de si. Então é pois evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com a sabedoria e com a prudência. Nós buscamos, que caminho estamos trilhando? O que é que eu estou buscando para mim? O que é que eu estou trazendo para o meu campo espiritual, mental?
que caminho estou trilhando? Não sofreríamos tanto se criássemos o hábito de rogar aos bons espíritos a força para resistir aos maus pensamentos. E a hora que vem uma coisa assim, passa uma coisa pela cabeça, eu falo, opa, esse pensamento não é meu não. Se é bom, eu acato, mas se for ruim, já deixo, opa, não é meu não, quero não vou me ater, sabe? Porque nós temos o que aflige a nossa consciência, se nos incomoda, pode saber que a moral cristã de Cristo foi ali afetada também. Né? Então, vamos pensar, que tipo de pensamento vem, que tipo de pensamento estou abraçando, que estou acolhendo. E, consequentemente, não seria o mal que se afastaria, e sim nós que nos afastaríamos do pensamento que poderia causar o mal. Eu me afasto do pensamento, eu me afasto do pensamento que pode me levar a uma causa não muito legal, né? Então, renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Eu posso fazer um bem ao outro à distância. Eu posso orar por alguém, rogar por alguém, pedir por alguém. Estou fazendo bem, ó. Quando falar, eu não posso fazer nada. Fulano está passando por uma tribulação, então eu não posso fazer nada. Pode pedir a Deus por ele. Nossa, fulano está bem. Glória a Deus por ela também. Né? Então nós podemos. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A prece em comum, ela tem uma ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Foi quando eu disse aqui esse iniciar. Quando você faz uma prece, eu penso desde a prece da abertura de uma casa, quando a gente chega, já dá uma leveza tão grande, porque a gente está aqui buscando essa paz, essa tranquilidade, buscando o pensamento, nos conectar com os bons espíritos, não é assim? Isso já nos traz alívio ao coração, já nos traz uma paz, já nos traz um bem-estar. E se pudéssemos ver a aura do espaço, né? É como se tivessem todas as auras assim, todas formando um escudo. É muito interessante. Que a prece em comum, ela tem ação poderosa quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento. Então, quando estamos ligando o nosso coração, eu imagino a prece quando a gente está orando para alguém assim, uma luz que a gente sente e que ela vem até o coração e que ela se direciona ligando ao coração do outro. Eu imagino dessa forma, quando você está orando para alguém, você está pedindo para alguém, fazendo essa conexão. Imagina esse monte de coração interligado, não é? Que força, que poder. Então, por quem eu posso orar? Eu posso orar pelos mortos. Devo, né? Podemos. Devemos. Porque muitas vezes as pessoas estão do outro lado necessitando de que alguém pense nela, se lembre dela, se conecta com ela, precisando de um remédio, de um alento.
E quando fala, nossa, mas foi tão mal aqui na terra, eu vou orar por um condenado? Por que não? Se a gente pode pedir a Deus por ele, será que isso não vai estar intervindo para que mude aquela vibração? Para que ele encontre esse caminho da moral? Se a gente só briga, só xinga, só faz umas outras coisas, o que é que vai acontecer? Será que eu não estou reforçando esse lado mal? Então, se não foi, ou onde estiver, talvez esteja se sentindo só, isolado, precisando desse alento. E nas passagens do Cristo ele sempre falava que, mas quando, às vezes até Pedro, eu gosto de ver as questões de Pedro quando fala, mas é uma pessoa muito ruim, Aí ele fala, não julgueis para não ser julgado. Não é? Então, eu posso orar por um infrator e condenado? Também posso. Também devo. Quando alguém está com um mal incurável, é lícito pedir por aquela pessoa? Precisa muito, né? Sim. Precisa muito ter força, designação. Sim. Coragem para Coragem. lutar um bom combate. Ter fé. Não é? Porque às vezes a cura que essa pessoa vai encontrar nem vai ser aqui nesse plano, né? Mas que ela vai ser ajudada, vai. Não é assim? Então, posso orar assim. Orar por todos aqueles que precisam, por todos aqueles que buscam, por todos aqueles a quem nos incomodam. Muitas vezes a vibração que a gente coloca para alguém, nossa, hoje fulano tá impossível, não estou suportando aquela pessoa, tá assim, tá assado, não é assim? E se a gente entra naquela vibração, parece que a pessoa fica pior ainda, não é assim? É como se desse um reforço positivo para o lado negativo do outro. Por isso, às vezes, a gente fala, não é fácil orar por um inimigo, orar por um desafeto. Mas se a gente olha para dentro de si mesmo e procura o que tem lá dentro, será que eu sou muito diferente? Será que eu estou muito diferente? Mas esse olhar, esse voltar para dentro de si mesmo, ele é muito importante, porque aí a gente começa a não olhar apenas para nós, como aquele fariseu fazia, ele olhando só para ele. Ele era sempre o bom, o orgulhoso. Não fazia nada de errado. Mas será que esse orgulho todo não deixava a desejar o resto que ele fazia? Não colocava, jogava por terra o resto que fazia? Será que eu estou fazendo as minhas preces apenas por repetições? E é interessante a questão da prece, porque muitas vezes eu vejo até na casa mesmo, né? A gente, assim, na hora que quem está na frente, o dirigente fala vamos começar, alguém vai fazer a oração inicial, muitos abaixam a cabeça, dá sono, olha para o lado, faz não sei o quê. Exatamente pela dificuldade que tem, assim, eu não vou saber falar, eu não sei o que falar, como falar. Não é interessante isso? Porque quem não se
sentiu aquele friozinho, aquele medozinho. Ai, meu Deus do céu, será que a abelha vai me chamar hoje para fazer essa oração? Como é que vai ser isso? O que é que vai sair? Que medo! Eu não sei falar como o Miguel, eu não sei falar como a abelha, como a Edsélia, eu não sei falar. Você entendeu? Aí, mas é interessante o falar. Porque se você chegar aqui e falar de coração, Senhor, abençoe essa casa, abençoe a todos que aqui estão. Já foi uma oração? Né? Eu vi uma palestra onde a pessoa estava comentando a respeito de uma criança que levantava a mão o tempo inteiro, enquanto as pessoas estavam orando, toda hora levantavam a mão. Aí alguém falou assim, gente, vamos deixar essa criança falar. Vamos ver o que é que ela vai dizer, né? Fazer a oração. Isso também foi até na casa, aconteceu 2 vezes já, numa palestra e nessa na casa da minha mãe, onde um sobrinhozinho falando, né? Pediu a palavra e falava, Jesus, eu te amo. Obrigada, Jesus. Olha que oração mais linda, vinda de uma criança. Agradecer. Já reconhecer esse amor do Cristo em si. Não é? Então, quando a gente coloca ou deixa esse mal todinho dentro da gente, ou não perdoa, ou não ora por aquele desafeto, dá um alívio muito grande se você vai numa repartição pública, você faz, a pessoa não te tratou bem, ao invés de sair para assim, que Deus toma conta dela, mas não aqui. Que Deus toma conta dela, não. Mas aquele Deus toma conta de coração, que acolha, que toque nela, saber que as pessoas que estão ali estão precisando realmente daquele momento, precisavam dela, da atenção, do carinho dela naquele momento. E talvez pelo cansaço, pelo estresse, ou pelas suas dificuldades, ela não conseguia sentir aquilo. Então, às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa não deu aquela atenção porque ela não tinha aquilo, não te deu um sorriso porque ela não tinha aquilo naquele momento para dar. Então, até isso a gente aprende a reconhecer, a agradecer e a pedir a Deus que dê a ela aquela sabedoria naquele momento para poder fazer o trabalho, fazer um bom trabalho, que ela possa atender bem aos demais, não é isso? Então, disse um dos discípulos a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Foi quando ele disse, quando orardes, dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Dá-nos cada dia um pão cotidiano. Ele está falando, e perdoa-nos os pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então essa oração, ensinada por Jesus, que convencionamos chamar de Pai Nosso, está nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Mateus nos conta que Jesus nos alertou para que não oremos para chamar a atenção. Que não adianta repetir várias vezes as mesmas frases, as mesmas palavras, pois não é por falarmos muito ou por gritarmos que nós seremos ouvidos por Deus. Não é isso? Então, o Pai Nosso que estás nos céus é diretamente a Deus. É o Pai Nosso que estás no céu. É o Deus maior, é a divindade. É a Deus que estamos nos dirigindo. É uma invocação a Deus que será seguida, né, por outros pedidos. Quando fala, é o Pai que nos dirigimos na oração. E este Pai é nosso, não é somente seu, não
não é somente meu, Ele é nosso, é o Pai do mundo, do universo. Consequentemente, nós somos o quê? Nós somos irmãos espirituais. Temos a mesma paternidade, né? A mesma paternidade divina. Que estás no céu, que é o Pai do universo, né? Como eu disse, santificado o teu nome, que nós, como manifestações de Deus que somos, sejamos santificados. Que nos santifiquemos, ou seja, que nos voltemos e nos dediquemos totalmente a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, gente, porque já secou a boca, falei muito. Venha o teu reino. Quando alcançarmos o reino de Deus, o nome de Deus será santificado. Ou seja, compreenderemos e aceitaremos a presença de Deus, né, em toda a criação. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus se torne realidade física, assim como ela é a realidade em nossos pensamentos, né? Que ela se torne essa realidade, que seja feita a vontade de Deus na nossa personalidade, assim como ela é nosso Cristo interno. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedimos a Deus então o alimento espiritual. O alimento espiritual de que necessitamos para conseguirmos entrar em harmonia, né, com a vontade de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A necessidade do perdão é tão urgente e imprescindível que Jesus, imediatamente após o ensino da oração, ele repete uma recomendação. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu não perdoo, não posso querer e nem pedir o perdão. Não nos deixeis cair em tentação, ou seja, que não caiamos quando estivermos sendo submetidos às provas. Que não fujamos, né? Que aguentemos firme as provas da vida e que saibamos usar de nossas forças para superarmos os períodos de provações mais duras. Que não fujamos. Muitas vezes fugimos daquilo que às vezes nos é designado, até das nossas responsabilidades. Muitas vezes estamos na dificuldade por nós mesmos, pelos nossos desvios, né? Mas livrai-nos do mal. Pedimos para não cairmos quando estivermos em tentação, quando estivermos sendo submetidos nas provas, mas temos que manter em mente que as provas são necessárias. Elas são necessárias. Nós recebemos essa ajuda, recebemos essas intuições como o cara do deserto. Se ele souber, por exemplo, que tem um anjo que o guia, que vai livrá-lo de todo o mal, de todas as dificuldades, o que é que ele vai fazer? Ele vai se acomodar em ser simplesmente direcionado. Ele vai caminhar por si só. Então, que não fujamos das nossas provas, né? Porque muitas vezes elas são... Muitas vezes não, elas sempre são necessárias nas nossas vidas. Então, não há outro meio de avançar em nosso atual estágio evolutivo. Se de um momento para o outro cessassem as provas, nós ficaríamos estagnados. Sem o estímulo necessário para avançarmos, permaneceríamos onde estamos.
E é para prevenir que isso não aconteça que Jesus nos ensinou essa sétima e última petição. Livrai-nos do mal. Livra-nos do mal de permanecermos estagnados, de fugirmos das provas e nos conformarmos com o estágio em que estamos atualmente. Não queremos cair quando estivermos em tentação, quando estivermos atravessando uma prova, mas que tenhamos forças para encarar as provas que a vida nos apresenta e assim nos livrarmos do mal, da estagnação evolutiva. E aí, olhando no livro Fonte Viva, na página 170, eu encontrei uma partezinha, né, do texto que eu achei tão interessante que fecharia tudo isso aqui que eu coloquei, que é Pai Nosso, disse Jesus para começar. Pai do Universo, nosso mundo. Se nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero. Invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Eu achei que essa parte resumiu o todo que foi dito com relação aos desejos, a prece, a forma de fazer essa prece, né? O querer simplesmente por querer. E assim a gente se coloca nesse movimento em oração. E eu amei ainda mais essa oração, que é o Pai Nosso, que ela nos ensina muito, ela fala muito. E muitas vezes apenas a repetimos. Paramos para analisá-la. Paramos para ouvir aquilo que estamos dizendo. Ela só está daqui para lá ou ela alcançou o nosso coração? Então eu convido a todos a levarem como reflexão essa mensagem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoe as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoe as nossas ofensas de um modo maior
canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. E assim, sob o olhar amoroso do Rabi da Galileia, nós encerramos a nossa atividade, agradecendo a todos pelo carinho, pela confiança, por estarem aqui conosco, por estarem acreditando no propósito do Cristo através deste ponto de luz.